Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. O meu convidado de hoje é o diretor do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, Mitsuo Takeno. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Explica um pouco para a gente o que é o INDT. Boa noite. Boa noite. Bom, falar um pouquinho sobre o INDT, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Hoje, o INDT trabalha diretamente, com projetos de P&D. O que é o projeto de P&D? São os projetos de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem aí 4 pilares nas áreas de automação, desenvolvimento de software, materiais e biotech. Então a gente desenvolve soluções para a indústria, para startups e também com os equipamentos que a gente tem no INDT presta serviços em determinadas áreas. Então essa é basicamente a atuação no INDT aqui no ecossistema de inovação de Manaus. O INDT ele trabalha com formação de profissional ou prestação de serviço? Hoje o INDT ele tem algumas áreas. A gente trabalha com formação profissional, a gente tem o INDT educacional para isso, a gente trabalha prestando serviços para a indústria e também trabalhamos com os projetos de pesquisa, que é desenvolvendo programas de computador, equipamentos, algo novo para a indústria ser mais competitiva em relação aí às demais do mercado. Interessante. O que você pode dizer para a gente que hoje a indústria está procurando, que seria interessante para o adolescente que está assistindo, que se inspire, a respeito de que área a indústria procura hoje, Hoje, assim, uma visão bem ampla, a gente acompanha muito esse ecossistema de tecnologia. Por exemplo, tem alguns relatórios da Gartner, que é uma das maiores empresas que visam mostrar quais são as tecnologias emergentes, e lá o que aparece sempre de nome é inteligência artificial. Inteligência artificial. Por que inteligência artificial? A inteligência artificial ela ganhou aí um grande volume no desenvolvimento de soluções, que é o ChatGPT, que hoje todo mundo usa e vai ser o grande diferencial para a indústria. Quem não utilizar a IA provavelmente vai ficar para trás nos seus concorrentes. A gente consegue agilizar uma série de processos, seja ele industriais, seja ele em qualquer área. Por quê? Você consegue ser mais assertivo, mais ágil, e você também consegue uma assertividade que sozinho ali você vai demorar 3, 4 dias. A IA ela vem para ajudar nessa velocidade de desenvolvimento. E o ChatGPT, ele é como se fosse uma enciclopédia de inteligência artificial, é isso? Perfeito, ele não só é uma enciclopédia que pode estar ajudando a fazer alguns trabalhos, a montar planos de trabalho, a montar relatórios, mas também ele pode te direcionar em determinadas áreas. Hoje o GPT, ou LLM, como a gente chama, são as linguagens de larga escala, eles também desenvolvem. Você tem IAs que programam para você. Então você não precisa se preocupar com aqueles códigos mais simples, isso tudo você pode agilizar com o GPT. Inclusive o ChatGPT ele serve até para as profissões de humanas também, Quando surgiu, as pessoas não sabiam muito bem, na verdade, no que poderiam aplicar o ChatGPT. E hoje a gente vê que ele pode ser aplicado nas profissões de humanas, nas profissões de exatas, até na biologia, biológicas, parte de bio. Pois é. Agora, o garoto que está assistindo lá, a mãezinha que está cozinhando, está preocupada com o futuro daquele garoto, o que você aconselha aquele garoto a focar nos estudos? O que você diria? Não, o INDT, nós trabalhamos tanto com prestação de serviço para as fábricas, quanto com treinamento. Eu, se fosse um adolescente, um jovem hoje, eu buscaria estudar essa e essa área para ter mais chance de
ter lugar nesse mercado. Hoje... a grande preocupação da mãe e do pai que estão nos assistindo essa hora é o futuro do seu filho, né? Que cada dia mais afunila, né? Então, a maioria dos pais, eles vêm de uma época totalmente analógica, né? E assim, é preocupação de qualquer mãe, de qualquer pai, né? Dar um melhor futuro pro seu filho. Então, desculpa, pode continuar. Tá. Assim, a preocupação ela é existente, eu acho que desde, até na minha formação, a minha mãe sempre se preocupou, o que você vai fazer, meu filho? Eu não sou da área de software, nem da área de hardware, eu sou engenheiro de materiais. Sim. Escolhi uma profissão que estuda a química, estuda os processos químicos, a construção de material. Nessa área de tecnologia é espaço para tudo. Mas o que a gente viu que está emergindo bastante é a área de software. Então, se eu pudesse recomendar, o que eu estudaria? Bom, primeiramente, se a pessoa está saindo do fundamental indo para o médio, eu escolheria ir para um ensino médio técnico. Ou fazer o médio acompanhado de um técnico. É porque, na verdade, assim, o ensino médio do técnico é, assim, a primeira opção de qualquer pai e mãe. Isso. Mas só que a gente sabe que não existem vagas disponíveis para todos os estudantes na fase do médio. Então, o que é que você pode indicar para ele fazer junto com o médio? Seria um curso? Um curso, pode ser um curso FIC, um curso rápido, um curso técnico, que aí tem várias instituições que podem estar ministrando, tá? E aí, dentro da área de informática, desenvolvimento de software, acho que isso aí é muito relevante. Você vai começar a aprender a programar, vai entender as lógicas de programação, que é, assim, programar é fácil. A lógica por trás daquilo, que é o processo de aprendizado, como que você vai orientar a máquina a fazer um determinado chamado, isso é mais complexo. Então você já vem aprendendo isso. Olha, gente, isso é tão mutante que eu tenho certeza que pais e mães que estão assistindo isso, eles precisam ter um pouco dessa ideia, por isso é importante que você explique, porque nós somos do tempo que provavelmente a gente estudava as linguagens, a gente estudava como elaborar os algoritmos. E a coisa andou tão rapidamente, entendeu? Que os pais e as mães, eles entendem que o futuro do filho é a tecnologia, mas eles não sabem como orientar. Porque mudou tudo muito rápido, né? Então, o importante hoje é entender a lógica da programação, certo? Isso. Hoje... E aí, existem cursos online que as pessoas podem ir fazendo para ter uma ideia do que é isso? Existem vários cursos online. O INDT tem algumas turmas no INDT Educacional, ainda não online, mas presenciais. A gente vai estar abrindo na área de automação. Então, o desenvolvimento de software, ele acompanha a automação. Hoje, o que a indústria quer é o quê? Transformar aquilo que não é automatizado, aquilo que você só tem informação no papel, para algo digital, que você vai ter numa tela de um computador, numa televisão. E aí, eu, como gestor, ou o empresário, vai poder ver, opa, tem um problema aqui. Ele não precisa estar na fábrica. Ele vai ver isso em tempo real, seja no celular ou seja num monitor onde ele tem um controle. Então é isso que as empresas estão buscando, reduzir esse tempo de identificação de falhas ou até mesmo as predições. O que é a predição? É você se antecipar a um erro. Sim, é o problema. Então as empresas estão buscando isso. E essa é a tecnologia que eu acho que hoje o NDT é mais procurado. Então, a gente tem desenvolvido várias formas de identificar defeitos em equipamentos, máquinas e até em processos de forma antecipada para que o gestor consiga elaborar um plano para mitigar aquele problema. Então, olha, traduzindo por bom português, pai, mãe, como em tudo na vida, a gente trabalha tentando evitar os problemas e procurando soluções. Então, esse é o importante para o seu filho ser bem-sucedido em qualquer área, né? A tecnologia, a gente tem um polo industrial vocacionado para tecnologia, então a tecnologia vai ser sempre a área de maior empregabilidade, né? As nossas universidades públicas, elas têm um número muito superior em vagas de tecnologia do que em vagas de outras áreas. Não por outro motivo,
porque a gente aqui está dentro de um polo de indústria. O que esse polo necessita é de gente com formação em tecnologia. Então, assim, o conselho que a gente pode dar para os pais é que eles observem, que eles tentem entender um pouco o que é essa mudança tecnológica. E para os filhos a possibilidade de ir buscando, né, alguma coisa na área de tecnologia, pela internet, até você poder, né, ter idade mínima, ter escolaridade mínima e ter condição de fazer um curso técnico profissionalizante mesmo, né? Perfeito. O INDT, ele tem turmas... Como é que elas funcionam? Elas são anuais, semestrais? Com que frequência vocês abrem as turmas do INDT educacional? Do INDT educacional, a gente está com essa área nova, tá? Ela tem cerca aí de 1 ano e meio. As turmas, elas são sob demanda, então a gente estruturou algumas grades curriculares em algumas áreas. A mais forte hoje é a automação, onde a gente tem aí um laboratório montado junto à Schneider. Então a gente tem toda a infraestrutura e até capacita os professores. Então eu deixo até um convite para os professores, gestores de outras universidades que quiserem capacitar seus professores e alunos, também podem ir lá. Ao mesmo tempo, os pais que têm dúvidas junto aos seus filhos, eles podem estar indo ao instituto. O ideal é ir com um coordenador do curso do filho dele. O ideal é agendar, Agendar, isso, agendar, e uma turma grande. Então, no colégio, a gente sempre tem aquele dia da tecnologia. A gente está disponível aí ao ensino fundamental. Olha, gestores de escolas, essa é uma grande dica para vocês. Ao invés do dia da tecnologia ser uma simples demonstração fictícia, vocês podem entrar em contato com o INDT educacional e fazer aquela visita imersiva com a turminha, né? Para motivar e tudo mais. Eu acho que a maioria de nós, né, vive aqui num polo industrial, né? Nunca teve a oportunidade de, enquanto na sua fase escolar, pôr os pés numa fábrica, conhecer o chão de fábrica, conhecer como é que funcionam as coisas, conhecer qual vai ser a necessidade do futuro, qual vai ser o futuro dele, né, enquanto profissional, enquanto estudante, no que se dedicar, né? Eu acho isso extremamente importante. Na nossa época de escola, era uma dificuldade muito grande porque as empresas não queriam abrir as portas, né? Hoje, se a gente tem um instituto que presta serviço e presta treinamento para várias empresas abrindo as portas, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Eu vou pedir 1 minutinho de intervalo comercial e a gente volta já já. Voltamos aqui com Mitsu Takeno falando sobre o INDT. Mitsu, fala um pouco a respeito dos laboratórios que vocês têm no INDT. Bom, o INDT hoje ele possui 8 laboratórios e recentemente, esse mês de setembro, a gente foi acreditado, né, pelo Inmetro em 2 áreas de competência, que seriam análise de cabos elétricos, toda a parte elétrica, e análise de componentes eletrônicos. Isso para nosso ecossistema de tecnologia, para a indústria, é algo surreal, porque você é acreditado por um órgão, que é o Inmetro. Sim. E é o órgão de referência que traz os processos, metodologia, para que um organismo acreditado possa estar prestando serviço para a indústria. E a gente conseguiu isso recentemente. O INDT ele já tinha a ISO 9001,
E hoje tem a ABNT, ISO e IEC 17025. Ou seja, eu posso atender meus clientes nesses dois escopos e ainda colocar um selo do Inmetro para eles, garantindo a qualidade dos ensaios. Dentro desses 8 laboratórios que eu comentei, o INDT tem um que é muito inovador, é muito novo para a região. Existem apenas aproximadamente 5 no Brasil, que é o Laboratório de Ensaios Eletromagnéticos, tanto conduzidos quanto irradiados. O que é isso? Isso aqui é algo que a gente às vezes comenta, pra gente é algo que parece simples, mas às vezes o público não sabe. Então, esse laboratório, ele faz os testes de radiação. Por exemplo, quando você entra no avião, primeira coisa que a aeromoça fala, o piloto, é desliguem seus aparelhos ou coloquem no modo avião. Por quê? O celular, ele está emitindo uma frequência que pode danificar algum componente do avião. Sim. Hoje isso não é tão provável, porque a gente faz esses testes, a gente garante uma qualidade. Mas existem dispositivos que não são homologados pelo Inmetro ou nem por laboratórios acreditados. Então esses nossos laboratórios, principalmente esse que eu comentei da Câmara Anecoica, ela é justamente para isso. Você certifica seus produtos e garante que ele não interfere em outros. O caso do marca-passo em frente ao micro-ondas. Gente, o caso do marca-passo é um caso muito sério. Ainda bem que você tocou nisso. Existe um número muito grande de pessoas, né, principalmente as mais idosas, portadoras de marca-passo, onde eles recebem no momento que eles estão sedados, anestesiados, um aparelho, né, que eles não sabem, não têm consciência dos cuidados que precisam tomar. Eu gostaria que você explicasse um pouco a respeito do portador de marca-passo. Qual é o problema dele com a radiação para que as pessoas que estão em casa, que têm idade, entendam? Quando ele passa em frente a qualquer fonte de radiação, seja o micro-ondas hoje é totalmente isolado, você garante isso. Assim como o marca-passo é blindado. Ainda assim existem micro-ondas com defeito, que não tem revisão, que foram comprados de segunda mão, que foi aberto para um conserto e que não está 100%. Com certeza. E aí você tem aquele dispositivo que está irregular, que não teve a manutenção adequada, e ele solta uma onda magnética que interfere nos sinais elétricos. Todo componente eletrônico tem o quê? Eletricidade, tem uma bateria. Ou seja, em algum momento ele pode danificar algum desses componentes. E aí que ocorre o problema. A pessoa depende daquele dispositivo. E a radiação... Mas é só o micro-ondas? Não, nós estamos falando aqui da coisa mais simples que um portador de marca-passo não pode ser exposto. Um ímã? Gente, nos aeroportos, né? Nos aeroportos, a gente vê muitos idosos que vão passando sem nenhuma orientação com relação, né? Mas está escrito. Gente, tente imaginar que um idoso, ele não consegue enxergar, né? Uma vez é uma coisa muito simples para vocês entenderem. Uma vez eu fiz um comentário a respeito de uma pessoa que estava me reclamando muito porque chegava no banheiro da casa e falava que parecia que tinha tido uma bagunça de manhã e brigando com a mãe. Aí eu falei para ela e disse assim, se você vier dormindo de madrugada, você vai deixar as coisas no lugar? Aí ela, não, mas aí é uma situação diferente, a madrugada, é escura, não sei o quê. Tenta entender que para o idoso, todo tempo é madrugada. Entendeu? Então, assim, é uma coisa comum para a maioria deles, a maioria das pessoas que utilizam esse tipo de dispositivo é idoso, mas não há um grande cuidado de lembrar de se colocar na condição, na pele daquele idoso e explicar os cuidados que ele tem que ter, né? Quantos idosos vão fazer exames de imagem com radiação?
né? Muito. Será que todos os médicos perguntam, você é portador de marca capaz, né? E tomar os devidos cuidados para isso, né? Então, vocês estão vendo como não é uma coisa tão distante da realidade de vocês? É muito próximo, e a gente costuma dizer que todo dispositivo que é ligado na tomada ou tem uma fonte de energia precisa desse ensaio, porque eu preciso garantir que ele não interfira em outros. Só você na sua casa ligou um liquidificador e a TV começou a piscar? Isso é uma coisa clássica, gente. Pelo amor de Deus, o número de residências que a gente vê que não foram preparadas para carga de eletrônicos que a gente utiliza hoje e que tem uma baixa de na luz, né? Na coisa quando você liga um aparelho um aparelho eletrônico, uma máquina de lavar, um liquidificador, e as pessoas simplesmente se acostumam com isso e não vem. Mitsu, por favor, você tem autoridade, explica para eles o perigo que é colocar uma sobrecarga de energia numa rede elétrica. O outro ponto, né, como ela falou, é a potência dos equipamentos, né? Quando a gente estuda essa parte de eletricidade, a gente vê que a própria fiação, né, o disjuntor, ele serve para proteger o cabo elétrico. Então, se você colocou uma potência maior, ele vai esquentar e ele pode causar um incêndio, né? Então você vai sofrer diversos riscos. E a questão é que a maioria das residências, elas foram projetadas numa outra época, né, onde os dispositivos, né, não tinham esse consumo tão grande, né? E aí o que acontece? As pessoas acham que elas vão colocando extensão tomada, e isso vai resolvendo. Tenta explicar da maneira mais fácil possível que não é assim que a banda toca. Assim, de uma maneira bem lógica, é como se você tivesse uma quantidade limitada de energia, que você poderia usar um equipamento, e aí você colocasse 10. É como se você só tivesse energia para subir uma escada e colocassem vários pesos para você subir uma montanha. Vai sobrecarregar, vai dar problema em uma determinada hora, né? Perfeito. E a maioria dos casos de incêndio causados por curto-circuito são causados por sobrecarga de energia. Nós mesmos, como residentes, é que causamos, né? Acho que às vezes a gente não se preocupa em ler os manuais e tudo mais. Só mais um ventilador. Não, infelizmente, um ventilador a mais, ele muda. Eu já te digo que não bastante. É só isso, não. É a falta de conhecimento, né? Nessas coisas. De não ser um conhecimento aplicado à vida. Né? Todo mundo vai para a escola, estuda física, estuda química, estuda biologia, mas nada aplicado, né? É verdade. Então, é assim, né? Você veio com exemplo, aqui abriu aqui, quando você veio com o exemplo do portador de marca-passo, abriu assim a porta para a realidade de quem está assistindo. São coisas que as pessoas passam batido, que elas não têm ideia, né? Por exemplo, essa questão dos carregadores não certificados, né? Fala um pouquinho que isso é a coisa mais comum que está acontecendo hoje em dia. O carregador não certificado, ele não só é um problema de segurança, porque qualquer momento ele pode esquentar e até explodir, como também ele destrói seu celular. Então o celular, ele tem uma bateria que ele controla o carregador. Se ele não é homologado, o carregador faz o que quiser com a bateria. E aí você tem o risco de explodir o carregador, sua residência, seu celular, ou até mesmo reduzir a vida útil do celular. Então é algo que a gente tem que evitar ao máximo. Comprar produtos que sejam homologados pelo Inmetro é o que a gente tem que fazer. Buscar no mercado, isso é uma coisa simples. Você pega a etiqueta, tem a etiqueta do Inmetro, pode confiar. E além disso, para alguns determinados aparelhos, você tem que ler o manual e dizer, tem um carregador específico para esse modelo. Porque senão você também sobrecarrega. Pois é, mas aí vamos só combinar uma coisa. Num mundo globalizado hoje, o número de produtos chineses sem manual, né? Por que eu me preocupo muito com a questão das pessoas comprarem
equipamentos em sites internacionais sem saber a procedência, sem ter um manual na língua nativa da pessoa, sem saber o que ela está utilizando, né? Porque, gente, se existe uma empresa para certificar, é porque é de extrema necessidade que haja certificação. Sim. É por isso que o piloto sempre coloca o aviso. Por favor, coloque seus dispositivos eletrônicos em modo avião. Porque ninguém sabe que aparelho, que dispositivo a pessoa tem ali. Pode ser homologado ou não. Então, vai que em alguma determinada frequência o aparelho mexa com a parte de navegação do avião. Então é por isso que é controlado pelo piloto. Ó, vamos colocar por segurança. Vai interferir? Provavelmente não, porque tudo é blindado. Mas por segurança é melhor não arriscar. Mas, gente, olha, se a gente imaginar que de vez em quando, né, escapam algumas gravações, né, de rádio, de sistema de comando de aviões, onde há vazamento, né, de ruídos, de frequência. Isso quer dizer que não está tão distante quanto a gente imagina. É claro que não vão causar um pânico geral, né? Mas que é muito necessário que tomemos cuidado em não portar, não andar próximo ao teu corpo com coisas não certificadas, com equipamentos não certificados, não colocar a vida da tua família, a segurança da tua casa e principalmente a segurança da coletividade. Quando você coloca na rede elétrica de um ambiente público ou até privado, mas que seja um ambiente fechado, ou quando você coloca a segurança da navegação aérea em risco, né? Isso é muito importante que as pessoas tenham um pouco dessa noção, né? Perfeito. Tem que ter, e assim, novamente coloco à disposição o Instituto, tá? O INDT de portas abertas, a gente pode combinar um horário, se for em grupo, é o melhor dos mundos, então vá ao seu coordenador da sua escola, chame seu filho, converse com a diretora, monte um grupo que a gente está de portas abertas. Podemos falar de tecnologia, novos negócios, áreas que estão em desenvolvimento, mostrar os veículos autônomos que temos no INDT, veículos que andam sem controle algum, controle remoto. Olha só, agora eu tenho certeza, agora você tocou na peça-chave, eu tenho certeza que o que vai ter de garoto querendo conhecer o INDT não tá no gibi. Perfeito. Mandem suas perguntas que a gente chama o Mitsu para uma outra conversa. Ótimo. Um beijo e obrigada pela audiência.